A natureza, ela é essencialmente colaborativa e compensatória, tá? É importante, às vezes, a gente rever um pouco da história da ciência. Quando o avô do Charles Darwin patrocinou o empreendimento de Charles Darwin e Russell Wallace para as pesquisas da evolução, então ele manda o neto dele, o Darwin, e financia, né, para vir aqui para o Brasil, para Galápagos, no Equador, e o Russell Wallace para Polinésia, num plano que foi discutido nas reuniões espirituais druidas. E o plano era provar que o negro e o branco são a mesma raça. Preto e branco são a mesma raça. Esse era o objetivo para fundamentar a abolição da escravatura. Então, cria-se todo um processo de estudo da evolução até chegar na evolução do homem e prova-se que preto e branco são a mesma raça. E então, o Charles Darwin e o Russell Wallace, os dois foram convocados pela Royal Scientific Society de Londres para receber um prêmio de mérito científico, os dois. Entregue os prêmios, o Russell Wallace pergunta publicamente ao Darwin: Darwin, você não vai explicar as matrizes espirituais da evolução, conforme nós estudamos? E, a partir dessa observação, o Russell Wallace é cancelado. Ele não deixou de receber o prêmio, mas ele é cancelado. O Museu de História Natural de Londres não tem a estátua do Russell Wallace, tem do Charles Darwin. Mas há uma questão. Russell Wallace, ele sustentava uma visão espiritual a respeito da evolução. E essa questão fez com que ele tivesse uma visão sistêmica mais angulada, melhor angulada. Sem a visão espiritual, Charles Darwin acaba enxergando que na natureza a evolução se dá porque vence o mais forte. E o Russell Wallace, a partir de uma visão sistêmica mais bem angulada, observa que na natureza o que vence e o que funciona é a cooperação. Então, nesse caso, você não tem uma estrutura de seres mais importante ou dominante que outro. E é verdade. Se acabarem as minhocas, acaba tudo. Por quê? Você respira o ar, 78% do ar que você respira é nitrogênio. Mas esse nitrogênio não entra no seu metabolismo. Você vai absorver no seu metabolismo apenas 21% do ar que você respira, que é o oxigênio. Para onde vai o nitrogênio? O nitrogênio vai ser absorvido pelas raízes das plantas. E as bactérias fixadoras de nitrogênio vão trazer esse nitrogênio para o metabolismo da planta para fabrico de proteínas. Só que o ar precisa entrar no solo para chegar até as raízes. Então você precisa afofar a terra. Quem que faz isso? Minhocas. Então, quem é mais importante? É o ser humano ou as minhocas? Porque se acabar o ser humano, a natureza agradece e cresce verde. Se acabarem as minhocas, acaba tudo. Por que isso? Porque a natureza funciona por um sistema colaborativo. Bom, e o seu corpo? Bom, o seu corpo, a maior parte do seu corpo não tem o seu DNA. Simplesmente porque quase 70% do seu corpo é água.
Depois, os outros 20% numa estatística grossa é areia, que são seus ossos. Depois, a maior parte das suas células são bactérias. O Escherichia coli do intestino, Streptococcus epidermidis da pele, Streptococcus salivares da boca, Bacillus de Dordrecht do trato urogenital. E depois uma parte menor são suas células, que têm o DNA. Mas só 2% do seu DNA é diferente de um orangotango. Bom, não bastasse isso, os seus ossos não se desenvolvem sem o campo gravitacional do planeta. O astronauta vai para a Lua, ele vai perdendo os ossos vão sendo absorvidos. Então, o desenvolvimento do seu corpo, ele está tão aderido ao campo geogravitacional que a gente pode dizer que esse campo geogravitacional é parte do seu corpo. A Terra é um órgão do seu corpo. E ocorre um fenômeno curiosíssimo. A coordenação celular do seu corpo depende do ritmo, do tempo. Mas há uma questão. As múltiplas espécies da natureza, elas são como instrumentos de uma orquestra. Como é que é uma orquestra? O maestro está regendo a orquestra, à sua esquerda tem os violinos e as violas. À sua direita tem o violoncelo e o baixo acústico. Na sua frente tem os sopros e os metais. Mais adiante tem a percussão. Qual é a probabilidade do primeiro violino à esquerda do maestro tocar meio segundo na frente do violoncelo que está à direita do maestro, ou que o tambor toque meio segundo antes, já que ele está a quase 10 metros do violino? É muito grande a possibilidade de haver desencontros. Por isso que o maestro fica se descabelando ali. Ele não fica fazendo dancinha. Ele fica se descabelando, percebendo os avanços, os retraimentos do tempo, etc., para haver a coordenação da orquestra. Quem é o maestro da natureza que sustenta o ecossistema? É o céu. Esse céu é a lua, é o sol, são as estrelas. E nós temos um rastreador do céu. Todos os seres vivos têm um rastreador do céu, que é a glândula pineal ou algum órgão equivalente nos vegetais. Alguma estrutura equivalente nos vegetais. Esse rastreamento é necessário para a coordenação do tempo. Todos são regidos pela mesma batuta, pelo mesmo tempo, cada um na sua diversidade, sustentando a unidade do ecossistema.